Do Senhor, quero te convidar a ficar de pé, para a gente estar orando a Deus, entregando esse culto ao Senhor Jesus nessa noite. Senhor Deus e Pai, Senhor Deus, nós te agradecemos por estarmos aqui reunidos, Senhor Deus. Nós te agradecemos, Senhor, pela vida de cada um de nós, meu Pai. Que o Senhor venha cuidar de cada um de nós, fortalecer cada um de nós. Aqueles que ainda estão para chegar, Senhor Deus, que o Senhor venha cuidar da caminhada de cada um. Deus, aqueles que não pôde vir, só o Senhor conhece o motivo de cada coração. Senhor Deus, que o Senhor venha nos abençoar nessa noite, que possamos sempre te dar o nosso melhor, o melhor para o teu reino, Senhor Deus. Que seja feito, Senhor, sempre a tua vontade, Senhor, neste lugar. Deus, colocamos tudo diante de ti, Senhor Deus. Que o Senhor venha ser o centro de tudo, meu Pai. Que cada oração, cada louvor, cada pedido, Senhor Deus, venha de encontro ao teu coração, Senhor Deus. Toca-nos, Senhor, nesse momento. Transforma as nossas vidas de uma forma especial. Deus, que o culto dessa noite, como todos os outros que aqui, Senhor Jesus, cultuamos, seja para ti, seja para honrar a tua glória, Senhor, esteja neste lugar, meu Pai. Muito obrigado, Senhor, por essa noite. Muito obrigado por nos fortalecer. Muito obrigado, Senhor, por sempre estar nos guiando, Senhor, da melhor forma. Deus, nós te agradecemos, Pai. Colocamos tudo diante de ti nessa noite, Senhor. Que o Senhor venha dirigir esse culto, que o Senhor venha dirigir cada coração, cada louvor, cada palavra que será entregue, Senhor, aos nossos corações. Deus, fala conosco neste lugar. Fala a cada coração aqui, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos, ainda de pé, eu quero que os irmãos abram comigo em Daniel, capítulo 1, versículo 8. Daniel, capítulo 1, versículo 8. Vemos aqui um homem que teve muita fé, que teve respeito com a palavra de Deus, com a caminhada com o Senhor. E esse versículo fala um pouco desse respeito que ele teve com a obra de Deus e na caminhada cristã. Que diz assim: E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Vamos repetir todos juntos? E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Aqui, muitas das vezes o mundo vai oferecer muitas coisas para nós, E cabe a nós, assim como Daniel fez, ter um coração santo, voltado para Deus, não se contaminar com o que está no mundo, saber separar o que é do mundo e o que é de Deus, o que é santo. E assim fez Daniel, ele separou, ele não, por mais que ele estivesse numa terra estranha, com pessoas diferentes, ele colocou no seu coração não se contaminar com aquilo que ele via, com o que ele comia, E que a gente possa ser como Daniel, não se contaminar, não deixar ser levado pela aparência do mal, com as coisas que o mundo nos oferece. E essa é a mensagem de Deus hoje para o nosso coração. Nessa noite, os irmãos podem sentar. A gente pediu ao Senhor, entregou tudo nas mãos dele, e agora a gente descansa e continua orando, continua clamando ao Senhor. Vamos ficar de pé, a gente vai estar adorando ao Senhor, que chamou o ministério de louvor. Vamos estar adorando e exaltando esse Deus. Louvor 37 do nosso cantor cristão. Vamos louvar bastante força, porque para Jesus, então vamos dar o nosso melhor sempre para Jesus. Glória a Deus. O sol me condenou.
Deus maravilhoso. Amém. 164, do nosso cantor. Oh,
e faça a gente andar, Senhor, avante, Senhor, a tua obra. Usa-nos, Senhor, para o teu louvor, para a tua adoração, para a edificação da tua obra. Fala aos nossos corações, Senhor, que não possamos sair daqui, Senhor, da mesma maneira que entramos, mas que possamos sair daqui, Senhor, tendo a certeza que o Senhor está conosco, tendo a certeza que contigo, Senhor Jesus, caminhando, nunca ficaremos fracos, nunca, Senhor Jesus, vamos parar, porque o Senhor é que nos fortalece, é o Senhor que nos guia, o Senhor nos capacita, e que tudo seja para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. Muito obrigado, Senhor, por cada irmão aqui presente. Muito obrigado, Senhor, pelas orações aqui feitas ao teu santo nome. Deus, muito obrigado, que se estamos aqui reunidos, é que o Senhor está aqui conosco, é o Senhor nos capacitando, é o Senhor nos usando para a edificação da tua obra. Senhor Jesus, essa oração que eu te faço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Os irmãos podem se sentar e eu passo a palavra para o pastor. Irmãos, nós vamos iniciar hoje. Nós ficamos se não me engano, foram 5 quartas-feiras estudando, meditando sobre o tema do Evangelho da Salvação, do Evangelho genuíno, e eu acredito que a gente atingiu o nosso objetivo, pelo menos na comunicação, no ensino. Agora, quanto ao que cada um conseguiu absorver, aí é só a pessoa e o Espírito Santo. Nosso papel é instruir, ensinar, passar para os irmãos aquilo que a gente tem aprendido. E eu falei, olha, na próxima série a gente vai falar um pouco sobre a questão da regeneração. Não sei quantos lembram disso, mas eu estava aqui orando, louvando o Senhor, estava lembrando dos episódios lá, e não sei quantos conhecem aqui Vargem Pequena. Quem conhece? Vargem Grande, Recreio Bandeirante. Só de ouvir falar. Então, Vargem Pequena, Vargem Grande, já é caminho da praia, né? E nossa primeira experiência de plantação de igreja foi lá. Eu era bem novo, né? Eu só tinha experiência como obreiro de igreja, aquele obreiro bombril, fazia de tudo. O que irmãos imaginar, mandavam fazer, eu fazia. Tanto internamente, externamente, de viagem, era os ar livre, era o louvor, era a pregação, era estudo. Desde a minha conversão, eu sempre tive paixão por fazer a obra de Deus. Quando nós partimos para a Vargem Pequena, irmão, não tinha carro. É que o irmão não conhece Vicente Carvalho, Helena Penha, mas da minha casa até o ponto do ônibus era mais ou menos daqui na casa da Tânia, vocês vão terem uma ideia. E eu lembro uma vez, estava descendo uma tempestade, aquela casa, sabe aquela chuva que o guarda-chuva dobra para cima? A gente saiu, quando abria a porta para sair, já estava aquele dilúvio. Estava eu e a minha saudosa esposa, Vera, o meu filho Israel, 1 ano e meio no meu braço, um violão, aquela bolsa multiuso que a mãe sabe, rosa, azul, que vem fralda, leite, nem um cinto de utilidade do Batman, vem tudo. Aí a gente olhou assim, aquele tempestade, mas eu tinha um culto, e a igreja estava no início ainda em casa. Naquele tempo não tinha um WhatsApp para fazer assim, ó. Como é que está o teu pé, irmão? Hoje não dá. A gente nem cogitou não ir. Aí a gente saiu mais ou menos 15, 20 metros andando, já estava do joelho embaixo do alagado, que não tem jeito, o guarda-chuva, ele só cobre daqui, para baixo não dá. Com Israel no colo, violão, aquela coisa, andando naquela rua, até chegar ao primeiro ponto, esperar o primeiro ônibus até Cascadura dá a volta aí para aquele bendito ponto do Vargem Grande que demorava um século. Pegamos o ônibus, só que todo mundo achou, hoje não tem culto, porque não tem como, a gente não tinha carro. Aí eu lembro,
quando chegou lá, tudo ensopado. Aí o pessoal, não é possível, vocês vieram? Eu falei, mas não tem culto. Cara assim, mas por que você vieram? Porque não era culto. Então, e era um culto com 5 a 6 pessoas. Então, uma das coisas que é fundamental no coração do crente, nesse caso, no sentido bom, que eu falo muito do coração destinado para o mal, mas do coração destinado para o bem. Eu tenho compromisso, eu tenho vontade de ir, o povo está esperando, eu olhei assim, vai, vamos, mas ninguém cogitou de molhar a criança, a gente foi, e não pensa você que os irmãos não dão culpa, não, já falei. Quando você está com a criança pequena, não pega o som. Para não olhar, porque você está com a criança assim, e dá aquela empurradinha básica, para ver se a pessoa se toca, e a pessoa não dorme. Quando vê assim, mulher grávida, alguém com o bebê no colo, então vamos dormir. Aí, a gente lá agarrado, está segurando. Às vezes, uma pessoa não dava lugar. Chegamos lá, o pessoal ficou impactado, mas para mim era uma coisa tão simples. Gente, por que está assustado? Eu vi no culto. 2 horas e pouca de viagem. Não faltava um culto. A igreja, eles ainda eram um pequeno grupo. E em 2 anos já estávamos com 70 pessoas, eu batizei 50 pessoas. Porque estava no coração, se Deus me deu uma direção, se Deus me deu uma missão, eu vou dar minha vida por essa missão. A igreja cresceu, desenvolveu, porque a gente colocou no coração, nós vamos dar o nosso melhor para Deus. Como a Manu leu hoje sobre Daniel, ele colocou no coração dele, então eu não vou me contaminar. Eu tenho um propósito, eu tenho uma aliança, eu tenho um pacto, e muitas vezes criam-se situações na nossa vida, no nosso derredor, que nos constrange a desobedecermos a Deus por causa de compromisso, por causa de prejuízo, por causa de riscos. E muitas vezes, quando você se posiciona, você muitas vezes até perde. Você perde emprego, você perde oportunidades, porque o teu posicionamento colocou em você uma escolha. Você vai ser fiel ao teu Deus ou você vai ceder pela pressão do momento? Como eu falei com os irmãos, eu já dispensei emprego, porque falou, você vai trabalhar domingo. Eu falei, eu não trabalho domingo eu consagro para Deus. Loucura, você está desempregado? Mas eu não vou trabalhar domingo. Desde que eu me converti, eu coloquei no meu coração que o domingo é consagrado a Deus. Deus honrou, me deu depois outro trabalho. Então eu sempre fui muito assim. Quando eu me converti de fato. Então não é quantidade, não é local, não é lugar. Todo lugar, eu já preguei para a igreja grande. Eu preguei numa igreja que era 3 dessa aqui de tamanho, só um púlpito, era isso aqui tudo de ministro. Como eu já preguei para 3 pessoas, quando eu fiquei 1 ano pedalando 20 quilômetros para pregar para 2 pessoas numa aldeia, 2 senhores de idade, o mesmo pique, o mesmo ânimo, o mesmo sentido. Porque o que me incentiva, o que me impulsiona é o meu compromisso com Deus. Às vezes você vê assim, pô, se uma oração com pouca gente, o que faz a diferença não são as pessoas, é a presença de Deus. E Deus está presente nesse culto de oração. Amém? Deus parou para receber os nossos louvores. Nossos louvores chegaram até o Senhor. As nossas orações chegaram até o Senhor. E agora estamos meditando na sua palavra. Eu fui convidado a semana passada a trazer uma palavra no CPC, lá dos pastores. E foi até no dia do casamento do Hugo, o pastor agendou comigo, falei, tem jeito, bom, vamos lá. Eu imaginei, né, que o CPC estaria arretado de pastor, e preparei uma palavra, aquela coisa, falei, meu Deus, que responsa. Pregar para pastor, chegamos lá, não tinha ninguém, né, cedo, um dos primeiros, vamos. Resumindo, uma reunião gostosa, maravilhosa, não deu 10 pessoas. Eu imaginei que ia dar no mínimo 60, 70, aquele pouquinho gente. Aí de ver, mas que fluir, que meditação gostosa, discutimos
naquilo que nós fazemos e onde nós estamos. Deus não se limita ao local nem à quantidade. Deus vê propósito em corações e Ele honra corações que têm propósito no nome dEle. E eu pensei nesse algo, eu ainda pensei na hora do bom, meu Deus, eu preparei uma mensagem tipo daquela que eu tinha. Chegou na hora lá, o Espírito Santo foi me conduzindo, foi um momento gostoso, apesar que eu fui torturado, que me deram 20 minutos, não dá 20 minutos, faz o vídeo sofrer. Mas parece que Deus para o tempo, te dá aquele recado, te sente que era o recado de Deus. Então, irmão, nós temos que pedir ao Espírito Santo que Ele nos dê sempre no coração propósito. Não dependa de circunstância, de momentos favoráveis ou desfavoráveis. Se você for firme no alvo e no propósito de Deus, Deus sempre vai honrar. E Ele é glorificado nisso. É dessa forma que muitos homens de Deus se destacaram na Bíblia. Que eles tinham propósito, estavam prontos para morrer, se necessário for. Não tinha constrangimento e nem situações, Senhor, eu vou fazer assim, mas não é minha vontade. Não, se eu vou fazer a tua vontade. Aí eu lembro quando o Sadraque, Mesaque e Abidinego foi desafiado, olha, quando trocar as buzinas, os alarinos, toda a Babilônia vai prostrar-se diante das estátuas de Nabucodonosor e vão ter que adorar. Eu imagino a cena, todo mundo curvado e aqueles três homens assim. Que afronta ao rei, que afronta a Babilônia, que afronta ao decreto. Mesmo sendo ameaçados, se vocês não se curvarem e não adorarem a minha imagem, vocês serão lançados na fornalha de fogo. Mas o propósito, a destinação deles por Deus, fez com que eles não temessem a fornalha. E todos nós sabemos o que Deus fez com aqueles homens quando a fornalha foi acesa 7 vezes mais, mostrando a fúria que aquele rei ficou por ser afrontado em 3 homens e dizer: não vamos adorar a tua imagem. Então Deus só pode contar com essas pessoas que têm propósito no coração, que está pronto para ter prejuízo, que está pronto para perder, porque no reino de Deus, para ganhar, tem que perder, para viver, tem que morrer, para ser exaltado, tem que se humilhar. São os paradoxos de Deus, do reino, que confunde a lógica do mundo. Por isso que nós somos um povo diferente, chamados a ser diferentes. Somos a contradição desse mundo, do raciocínio do mundo, da lógica do mundo. Estamos sempre na contramão, porque não vemos como o mundo vê e não andamos seguindo o curso desse mundo. Precisamos ser mais fortes, insistentes, convictos na nossa chamada diante de Deus. Não sei quantos aqui acompanham as minhas redes sociais. Eu costumo colocar muita coisa no Facebook. No Instagram eu quase não coloco, porque é difícil colocar o que eu quero. E eu tenho, todo dia, aí minha esposa, a gente escolhe uma nação perseguida e a gente tem postado. Não sei quantos estão acompanhando. Orando pela Nigéria, fizemos Nigéria, Índia, Irã, Afeganistão, Arábia Saudita, Eritreia, e a última agora foi Mianmar, Birmania. São países onde nossos irmãos estão sendo perseguidos, presos, torturados, e hoje está com muita visibilidade o genocídio na Nigéria, com o grupo islâmico radical, a Sharia, o Boko Haram, estão dizimando. Aí hoje eu estava vendo as notícias, eu vi uma cena que eu fiquei, oh meu Deus, os nossos irmãos estavam numa igreja bonitinha, uma alegria cultuando, adorando a Deus,
O africano, ele é muito dado no louvor, ele expressa com o corpo, aquela coisa. De repente começou uns barulhos de facão batendo, aquele grupo invade ali a igreja, todo mundo correndo para se salvar. No meio do culto, foi invadido por grupos extremistas islâmicos e escorrendo para salvar a vida. E muitas vezes, muitos não conseguem fugir, são mortos na igreja, são mortos pelo caminho. Mas o pessoal vai embora, eles juntam os carros e voltam a se reunir e voltam a adorar. Será que eu voltaria? Se um grupo radical invadisse essa igreja, batendo facão, ameaçando, quebrando tudo, depois que eles fossem embora, nós, os que sobrevivêssemos, voltaríamos para aqui para adorar? Ou falaríamos, não, vamos ser prudentes, vamos ficar em casa? Eles voltaram. Eu vejo cada experiência dos nossos irmãos, na insistência e na convicção de Deus, que eu olho para a nossa realidade, a gente não passa por nada disso. E coisas pequenas nos derrubam. Coisas pequenas nos param. Coisas pequenas nos dividem. Coisas pequenas fazem com que cada um vá para o seu campo. Coisas pequenas a gente deleta fulano, não quero saber. E o que está faltando em nós? Maturidade espiritual, visão de Deus, deixarmos de ser crianças na fé e sermos homens e mulheres nascidos de Deus, prontos para viver e pagar o preço pela cruz de Cristo. Irmão, a coisa está feia, irmão. Estamos vivendo tempos difíceis, de muita perseguição. Eu assisto quase todos os dias diversos documentários e eu fico pensando, meu Deus, a minha fé é tão pequena, meu compromisso é tão pequeno quando eu comparo o que essas pessoas estão passando. E de várias faixas etárias, relatos de adolescentes conscientes, relatos de idosos, relatos de viúvas, relatos de pastores todo queimado, todo marcado. Tem um que eu vi a entrevista, isso aqui dele é fundo, ele tomou uma facãozada aqui no rosto, uma facãozada aqui nas costas, dado como morto, pegaram o corpo dele, com o milagre de Deus na vida que tinha vida, levou para o hospital, foi se recuperando, e o homem está lá todo fatiado, com maior alegria, testemunhando o amor de Deus. E a gente, nada, vou largar, vou parar, não quero mais ser daqui, vou procurar outra igreja, vou procurar outro pastor. Até quando vamos ser meninos na fé? Essa série de estudos é sobre a regeneração. E a regeneração, ela é fundamental nesse processo de salvação, que muita gente precisa ser regenerada, ser transformada. Então nós vamos começar hoje, claro que eu não vou terminar hoje, e vamos dar uma pincelada sobre a questão da regeneração. Deixa eu achar aqui que o vento já bagunçou meu caderno aqui de esboço. Vamos achar aqui. Cadê a regeneração? Aqui. Irmãos, quando eu concluí o tema da salvação do Evangelho, algumas coisas eu frisei para os irmãos entenderem. Temos que entender isso. Você não precisa entender a teologia toda, mas existem alguns temas que você tem que ter entendimento. Senão você não vai realmente discernir e entender a grande obra de salvação. Eu falei sobre justificação muitas vezes. Eu pincelei sobre regeneração. Eu falei sobre redenção. Eu falei sobre propiciação. E se eu fizer a pergunta, o povo vai me responder o que é cada uma delas? Se eu perguntar assim, tá, irmãos, o que é redenção? Eu não vou perguntar
Mas é importante saber o que é uma justificação, o que é uma redenção, o que é uma propiciação, para que você realmente possa pedir ao Espírito Santo: avalie a minha vida e vê se eu estou vivendo de acordo com os elementos dessa obra. A justificação, relembrando, é um ato jurídico, é Deus declarando nós, pecadores, como justos pela justiça de Cristo. Deus nos declara justos, não pela nossa justiça, mas pela justiça de Cristo Jesus. Somos justificados por Ele. Como Deus vai nos julgar, vai nos disciplinar, como eu falei, não é mais debaixo da ira, como está em João 3,36 e outros textos, mas Ele nos disciplina em amor, porque apesar de falharmos, nós fomos justificados por Cristo. A vida de Cristo foi imputada em nossa vida. A vida justa e perfeita era uma vida injusta e imperfeita. Então Deus nos declara justos, não porque nós temos justiça própria, mas pela justiça daquele que é santo e foi fiel. Redenção. Que é redenção? Redenção é um resgate. É alguém pagando uma dívida. Devíamos a Deus uma dívida cujo o pagamento seria a morte. Romanos 6,36. O salário do pecado é a morte. Romanos 3,23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E Cristo é chamado de Redentor, porque Ele pagou o preço, nos resgatou, comprou-nos com preço de sangue. Não foi com ouro nem prata, fomos resgatados pelo sangue. Ele é aquele que nos redimiu, que nos comprou, que pagou a nossa dívida, e nós não temos mais dívida com o Pai, porque o próprio Filho pagou essa dívida, Ele morreu no nosso lugar. Propiciação é o derramamento de sangue, o sangue que era aspergido na tampa do propiciatório. O que é propiciatório? É a tampa da arca da aliança que ficava os dois querubins virados, que na época da lei, quando sacrificava o cordeiro, aspergia aquele sangue ali, que era por remissão do pecado de Israel. O cordeiro morria, mas quando Jesus, em forma de um homem, vai até o Jordão, João Batista, o precursor dele, diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como? Com o sangue dele. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Sem derramamento de sangue não há remissão. Então são elementos que eu falei durante 5 semanas, que você tem que entender, senão você vai ver diversos textos falando e você não, o que é isso aí? Então não tem desculpa para nós não sabermos as definições, para você entender o processo da salvação que é apresentado no Evangelho de Cristo, que é explicado por meio de Paulo, especialmente na carta de Paulo aos Romanos, que é uma das cartas mais profundas, que explica muito a salvação, a obra da salvação. Os irmãos lembram disso que eu falei durante 5 semanas? Lembraram agora? Se hoje eu posso perguntar, né? Amanhã eu posso. Quer que justificação? Eu creio que ninguém vai errar. Mas fique tranquilo que eu não vou perguntar, porque eu não quero constranger ninguém. Salvo saber falar assim: pastor, posso falar? Mas ficar perguntando, não, que eu sei que constrange. A minha nervosismo é tão grande que até branco, a pessoa até sabe. Mas perguntou, aí deu aquele branco, então fique tranquilo. E a regeneração
regeneração é o que nós vamos começar a estudar um pouco. Está dentro desse processo. Eu poderia perguntar para alguém aqui, irmãos, o que é regeneração? Mas antes que eu pergunte, abre em 1 Pedro, capítulo 1. Nós não temos pressa, temos até a volta de Jesus para concluir. 1 Pedro. Pedro fica lá embaixo, antes de João. 1 Pedro 1, 22 e 23. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 22 e 23. Todos acharam? Diz assim, na minha versão, que eu não é mais atualizada, por uma atualizada que eu não estou gostando muito não. Estou tirando algumas coisas e acrescentando outras que, para mim, que eu sou enjoado com tradução, não estou gostando. São posicionamento meu. Mas diz assim: tendo purificado a alma pela obediência à verdade, e com vistas ao amor fraternal não fingido, amem intensamente uns aos outros de coração puro, porque vocês foram regenerados, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Porque toda a humanidade é como a erva do campo, e toda a sua glória é como a flor da erva. A erva seca, a flor cai, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Então Pedro deixa claramente que nós somos regenerados. Fique tranquilo que eu vou falar muito sobre essa questão regenerada. Vamos ver Tito 3,5. Volta para trás um pouco. Tito 3,5. Olha, Tito é difícil achar porque é pequenininho, né? É que nem achar a profetinha. Tito, depois de Timóteo. Tito 3, 5. Acharam? Achou, Betinho? Quando fala assim, profetinha, a gente apanha, né? Joel, Amós, oh meu Deus do céu, não tinha outro profeta, não. Ele fica, né? Porque lá no cantinho, diz assim: Ele nos salvou, não por obras de justiça praticada, por nós, mas, segundo a misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Olha, nos salvou mediante o lavar regenerador. Tem diversos textos que falam sobre a questão da regeneração. Já um pouco mais. Então, irmãos, sem pressa nenhuma, vamos raciocinar lentamente. O que é regeneração? Alguém tem uma definição que gostaria de falar? O que é regenerar? É a mesma coisa que revivificar, tornar a dar vida, trazer vida de volta. É a recuperação moral e espiritual do homem diante de Deus. Tornar a dar vida é como uma metamorfose espiritual
espiritual, uma transformação de algo que estava morrendo, é como que gestasse uma dose de vida, e aquilo começa a desenvolver. Para os irmãos captarem, eu sei que todo mundo aqui, a maioria, vê Netflix, né? Falar que não vê. Quem não vê Netflix aí? Eu já vi. Quem já ouviu falar dos X-Men? Né? Wolverine, aquele que tem uma mão de metal. Quais são os poderes de Wolverine? Além da força. Se ele tomar um tiro, tomar um corte, ele começa a regenerar. Volta, ele não morre, cara. Não sei se ele é ruim assim que ele morre. Ele regenera. Então, já vi alguns filmes de algumas coisas de. Eu gosto muito de ficção científica, eu sei que é mentira, então eu fico me divertindo. De alguns seres que tomam tiro, quebra tudo, e volta. Lembra do Exterminador do Futuro? Quem viu que aquele inimigo era um cara de metal, que pegou tipo o rosto do guarda, magrinho, mas é enjoado, né? Pior do que o predador. Aí tomava tiro de escopeta, a cara virava, daqui a pouco voltava. O caminhão explodiu, bateu, falei, agora eu morri, daqui a pouco o meio do fogo, sai aquele cara. Ele se auto-regenerava. Não morria. Então essa é a ilustração que os irmãos teriam a ideia. No campo espiritual, no campo moral, é o que Deus faz conosco. Também é evidência da salvação da alma. Porque quando se fala de salvação, irmão, se torna uma coisa tão complexa e relativa. E eu não vou entrar em debate, né, porque esse tema de salvação é o mais, gera mais briga de teólogos. Mas a salvação, ela tem que ter evidências. O que é uma evidência? É provas concretas e claras de uma verdade exposta. Ah, eu sou médico, tá? Então, aplica essa injeção e tem medo de agulha. Imagina, um médico com medo de agulha. Então, tu não é médico. Tem que ter alguma evidência. Você é mecânico, entendo tudo de mecânica, mas não me diga no carro não, que eu não quero sujar minha unha. Mecânico que não quer sujar a unha de graxa, então esse cara não é mecânico. Aí você fala, eu sou crente. Aí uma coisa que aconteceu com a gente, não vou citar o nome do santo, a gente estava vindo de Pati, paramos para tomar aquele café básico lá em Anta, né? Anta virou uma parada obrigatória, que a gente vem cansado, e a galera fica, café. Aí eu vou lá. Estamos lá para dar aquele lanche básico, dar aquela renovada, aí vimos um santo. O santo deu um azar, né? Ele estava no lugar errado. O santo estava lá, foi comprar as latas de Antártica. O santo achava que aí não tinha ninguém, né? Mas eu estava lá, eu não queria estar lá. Aí o santo deu de cara comigo, de azar, logo pastor. E eu dando outro jogo sem dar, o cara ficou tudo desconcertado. Levou, não pagou? E levou. Aí fica estranho. Aí tu vê esse santo um dia no culto pregando, falando de santidade, e você viu o santo lá comprando as suas latas de cerveja. Não fica uma interrogação? Será que esse santo é santo mesmo? Estou dando um pequeno exemplo, mas tem gente que faz coisa pior. Coisas piores. Ele não gosta de uma cervejinha, mas gosta de sentar a mão na mulher. Tem crente que senta a mão na mulher. E pastor? O que foi, mas está mancando? Não, é a oração que demorou muito joelho. Nada, cara, eu fiz parte de uma turma interna de missionários, um curso que eu fiz de missões, que tinha uma menina que ela era bastante inteligente, acho que é a mais inteligente da turma. Então, ela era casada. Então, os casais tinham suíte e os solteiros, aquele quartão de beliche. Aí, teve umas 2 vezes que ela saiu lá do quarto, assim, mancando, né? Foi, mano, ventilador, tropecei. Depois do tempo descobri que ela estava sendo escovada lá pelo santo lá, que queria ser missionário. Eles queriam ir para o Nepal. Aí
Aí sempre um piadista, né? Roberto, tem evidência? Não. É assim a salvação. Dizer que é salvo, que é salvo, que é salvo, tem que ter fruto. Jesus falou, pode uma árvore má dar bons frutos? Ou pode uma árvore boa dar maus frutos? Então eu questiono muito. Quando você nasce de novo, você é regenerado, se o Antônio é regenerado, ele nunca mais vai ser Antônio. Ah, mas ele regenerou, mas ele pode dar uma escapada. Então não regenerou. Então não transformou. Então precisamos entender que o que nós somos, o mundo nos cobra evidência. Se não houver evidência, nós nos tornamos escândalos. Aí vão dizer, por isso que eu não vou na igreja, é aquele pastor aí, ó, camarada é pastor, mas aí estava devendo a padaria 6 meses, falou que não vai pagar. Então quando você começa a dar esse mau testemunho, escandalizamos e as pessoas vão dizer, será que é? Ou ele vai dizer que essa pessoa não é crente, ou vai generalizar. É por isso que eu não acredito em crente nenhum. Está vendo o perigo que é? Por nossa culpa, o nome de Deus é blasfemado. Que quando você fala mal da igreja de Cristo, você atinge o próprio Cristo, que é o cabeça. Por isso que nós temos cuidado quando falar de igreja. A igreja de Cristo, ela vai subir, ela foi comprada, justificada, ela foi regenerada. Só que no meio da igreja tem joios, no meio das ovelhas tem lobos, pois nem todo que diz Senhor, Senhor entra no reino. Como as parábolas das 10 virgens, aquelas 5 chegou com a lâmpada atrasada, ele falou assim, quem são vocês? Eu não vos conheço. E essa parábola fala das 10 virgens, igreja. Então nós temos que avaliar até que ponto o meu coração foi regenerado, para que eu não seja um objeto de blasfêmia, e seja um objeto de testemunho, e eu desfrute das maravilhas da comunhão com Deus. Então eu, quando me converti, quem me conhecesse como eu era, e me vê hoje, vai dizer, com certeza, esse aí é convertido. Porque quem me conheceu em Irajá, como eu era, o que eu fazia, meu modo de vida, e vê hoje, não é hoje. Vai dizer assim, aquele pano que morreu, esse que está aí não tem nada a ver. É isso que é a obra que Deus faz. O que eu fazia, o que eu pensava que eu era, o que eu gostava, que me norteava, não tem mais nenhuma influência na minha vida. Era norte, mudei para sul. Porque Jesus, o Espírito de Deus, me regenerou meu coração. O que eu amava eu odeio. O que me fazia rir me deixa sem graça. Eu não consigo mais ter as mesmas reações que eu tinha quando eu não conhecia ao Senhor Jesus. Você pode me acusar de erro, de falha, mas não da vida que eu tinha antes. Porque uma vez transformado por Cristo, nova criatura é, as coisas velhas ficaram para trás, e tudo se fez novo, acabou, não tem meio termo. Então nós temos que entender e deixar Deus fazer todo esse processo, essa regeneração tem que ser completa. Claro que existem etapas, fases, mas nós temos que ter consciência do que eu fui e do que eu devo ser e o que eu estou sendo hoje em Cristo Jesus. Amém? Amém. Vou ficar nesse iniciozinho. Quarta-feira que vem a gente vai entrar em mais definições e eu vou dar alguns textos para nós entendermos mais o processo, a obra da regeneração de Deus em nossas vidas. Está claro, então? Ficou alguma coisa em dúvida? Ah, pastor, você falou, não entendi. Ficou? Está claro? Está tudo claro mesmo? Eu falei muito rápido, falei muito devagar, está tranquilo? Então
louvado seja o teu nome. Obrigado por essa quarta-feira, por esse momento aqui de comunhão tão bom, Senhor. Aqui tem paz, é importante ter paz. Aqui tem tranquilidade. É gostoso estarmos reunidos aqui, Senhor, orando, louvando, partilhando da tua palavra. Oh Deus, que nós possamos nessas semanas que vão seguir, estarmos juntos meditando na obra da regeneração, lembrando de alguns tópicos da obra da salvação, até ficar bem educado em nós, que queremos aperfeiçoar os nossos caminhos. Nos ajuda, nos perdoa, Senhor. Cada um aqui tem os seus limites, seus pontos fortes, seus pontos fracos, e a intenção não é julgar a ninguém, mas nós nos avaliarmos e nos deixarmos ser guiados pelo Espírito. Que o Espírito Santo nos mostra a nossa falha, nos mostra o que devemos parar de fazer, nos mostra aquilo que estamos fazendo de certo para continuarmos, nos mostrar, Senhor, todos os caminhos que estamos seguindo, caminhos da mente e caminhos do coração, desejos e intenções de nossos corações, e como nos comportamos nas pressões dessa vida, nos momentos que nos levam a estar constrangidos em nossas decisões. Nos dá coragem, fé e posicionamento para, se necessário for, termos prejuízos materiais, mas ganhos espirituais contigo, demonstrando a nossa aliança contigo inquebrável, que tu és fiel, tu não falhas, tu não mudas, tu não mentes, tu não se arrepende, mas que nós possamos andar, ó Pai, nesse propósito contigo, não falhando o tempo inteiro, não nos acovardando, não nos desesperando, não murmurando ou blasfemando, mas dizendo: Senhor, me ajuda, Senhor, direita as minhas veredas a cada dia, que queremos estar sempre com nossas vidas no teu altar. Abençoe-nos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos fazer nossa oração na roda. Oremos. Louvado seja o teu nome, Deus. Obrigado por essa noite agradável em comunhão juntos. Obrigado por cada pedido de oração, por cada palavra de agradecimento, por cada intercessão, que tudo possa chegar até o teu trono. Tu sabes e tu lembras de todos os pedidos, nós confirmamos esses pedidos diante de ti. Graça, saúde, porta de emprego, salvação de almas, fortalecimento do corpo da igreja, fortalecimento, ó Pai, dos ministérios, bênção para os jovens, para os adolescentes, para as crianças, por todos os setores da igreja, que tu possas estar abençoando, ó Pai, os que não